Valeu, Ramon. Estamos aqui novamente, começando esse segundo momento de reflexão com o Borba e com a Luna. E, Ramon, parabéns por trazer esse tema aqui que a gente vai conversar. Não vou fazer um spoiler ainda, mas a gente é um tema que é caro para a gente e que é fundamental para que a gente possa debater, conversar e tirar um aprendizado de tudo isso que nós estamos vivendo, olhando sempre para o futuro, né? Porque a gente sabe que tudo que nós fizemos até hoje nos levou para a situação que nós vivemos hoje. Agora a gente precisa mudar o jogo, né, Luna? Luna, queria que você, desculpa, eu vou passar a palavra para você já, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que é o Publicitários Negros, como é que se formou esse coletivo, para que quem não conhece, passar a conhecer um pouquinho dessa importante iniciativa para o nosso mercado. Queria primeiro agradecer, vocês estão me ouvindo? Queria primeiro agradecer o convite, muito obrigada pela conscientização, também por esse espaço, para a gente trazer esse tema, né, super pertinente. O Publicitários Negros é um grupo que começou despretensiosamente 5 anos atrás, com alguns publicitários eminentes se reunindo para poder trocar um pouco das angústias e das dúvidas e desafios que existiam no mercado, e ele foi ganhando proporções, e hoje, além de ter mais de 5.000 membros nas redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, a gente tem grupos do WhatsApp em que tem segmentações por áreas de atuação, por níveis de senioridade, e a gente está presente em mais de 8 estados no Brasil. Muito legal. E a gente estava conversando aqui antes de iniciar essa conversa sobre um projeto que é um censo que vocês realizaram ainda nesse ano. E conta para a gente um pouquinho sobre esse censo e quais foram os resultados que vocês conseguiram coletar nesse trabalho. Isso. A gente, retomando um pouquinho da conversa, né, estava explicando para o Silvio, que a gente é a primeira gestão com 90% de mulheres dentro das diretorias dos grupos de trabalho, e a gente teve essa sensibilidade de tentar primeiro ouvir todo mundo, né? Vamos ouvir o que está acontecendo aqui antes de tentar propor, antes de aceitar a proposta das empresas. E a gente rodou uma pesquisa, e depois a gente acabou compreendendo que a vastidão das perguntas e profundidade que alcançou era o nosso censo do Publicitários Negros. Ela tem 98% de grau de confiança, e a gente começou a se pautar nisso para poder fazer a conversa com as empresas. E aí, dentro desses resultados, a gente encontrou informações surpreendentes, como a quantidade de pessoas que sentia falta de mentoria para desenvolvimento de carreira, a quantidade de profissionais negros, que a gente já sabia que era muita, mas não na proporção que estava, que se sentia desconfortável ainda com o nível de idioma, de segundo idioma que tinha, e que precisava desenvolver, e que era um outro comprometimento que a gente começou a cobrar das empresas que gostariam de se tornar parceiras, e foi entendendo até as pessoas com mais senioridade ou menos, que estavam a fim de se movimentar dentro das empresas, ou simplesmente aproveitar aquela oportunidade que estavam tendo ali, por ser a primeira, ou por ser algo que eles conseguissem se desenvolver melhor. Uma curiosidade, a pandemia teve um impacto muito grande nesse segmento, como é que conta mais? Muito interessante a sua pergunta. Eu acredito que a pandemia teve um impacto bem profundo na forma que as pessoas começaram a encarar suas carreiras, porque uma das coisas que a gente começou a notar, por exemplo, é que um grupo em que a maioria das pessoas antes procurava saber por vagas, por possibilidade de trocar de locais, passou a ser principalmente um grupo em que você se certificava, em que se você fosse fazer uma transição, estava fazendo uma transição segura, era um lugar que já tinha outras pessoas que poderiam acolher. O home office também é uma cara bem nova e que foi um desafio para muitos profissionais. A gente tem que entender que dentro dessa segmentação de raça também tem um recorte, muitas vezes, de classe social. Então, você colocar a pessoa em casa, qual é a internet que ela tem acesso, no bairro que ela tem acesso, qual foi a estrutura que ela teve para passar a lidar. Então, tinha muita gente que no primeiro momento só queria voltar logo para a empresa. Teve gente que agora não passava mais, ter que passar 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar para o trabalho. Então, isso foi afetando até fatores de desenvolvimento e rendimento no trabalho. Teve muita gente que fez essa transição de carreira durante a pandemia e acabou entrando em empresas com pessoas que nunca tinha visto presencialmente, então não sabia como seria estar nesses espaços, qual seria o nível de hostilidade ou de acolhimento, quando voltasse para o presencial ou para o híbrido. Então, tem várias nuances aí que passaram a ser consideradas até para a gente poder investir tempo e energia no aprimoramento dos profissionais. Acho que tem também um ponto, né? Porque no home office, a transmissão de conteúdo, de conhecimento é muito mais difícil. Então, a mentoria, você conseguir formar novos talentos, formar novas pessoas, é muito difícil. Eu encontro essa dificuldade
no estúdio, eu imagino que isso no mercado está também acontecendo muito. Pensando nisso que você acabou de pontuar, uma das perdas que a gente teve é que em 2019 foi um dos anos que a gente mais teve portas abertas das empresas para poder ter ocupações, para fazer conversas, para levar os profissionais para conhecerem espaços que às vezes são inacessíveis. E aí, com 2020, quando começa a pandemia, a gente começa o primeiro desafio de e agora como que a gente vai se conectar com esses profissionais, como que a gente vai trazer a oportunidade de desenvolvimento. E aí, pensando nessa mudancinha de chave, uma das coisas que a gente passou a oferecer mais foram webinars. A gente passou a ter muitos momentos de lives com profissionais de destaque para trazerem assim, um respiro e mesmo um acolhimento para os profissionais que a gente tem presente no grupo, para entenderem que era uma coisa que, por mais que estivesse sendo difícil para todo mundo, tinham graus de dificuldade diferentes que estavam sendo compreendidos e precisavam ser acolhidos e desafiados para a mudança. Legal, Luna. Essa pauta de diversidade, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, né? A gente está falando de um recorte racial aqui, com a presença de coletivos como profissionais negros. Como é que você está vendo esse movimento, nossa atividade, na atividade de comunicação, de propaganda, no sentido de corrigir essa falha histórica e quais são os desafios e as dificuldades que nós estamos enfrentando ainda? Eu vou primeiro começar fazendo eu não sei quanto que isso vai ser uma correção de termo para o futuro, mas para mim é uma correção de lente que eu acho importante a gente ter aqui, que mais do que falar eu até comentei um pouquinho antes da gente começar o papo, de diversidade, porque diversidade você atende colocando mais mulheres, colocando outros grupos subrepresentados, a gente está falando da necessidade de trazer inovação com outros olhares, outras vivências, outras experiências que muitas vezes não são contempladas, ou mesmo além de desconsideradas, quando são visibilizadas, acabam sendo até estereotipadas. Então, a gente precisa desse cuidado para inovar na comunicação. Então, quando eu penso como um desafio para o futuro, não só para publicitários negros, mas como as empresas que querem inovar, querem se destacar, é se tornarem aliados de forma assertiva e intencional. E aí, pensando em desafios que a gente tem, a gente sentiu que teve uma movimentação muito grande dentro das empresas, tentando trazer mais profissionais negros, principalmente na base, muitos estagiários acabaram tendo sua primeira oportunidade. E uma das coisas que a gente tem sentido que tem sido um déficit é o comprometimento com o desenvolvimento desses profissionais para a permanência, né? A gente até estava falando aqui, os profissionais com mais senioridade foram trocando de espaços, e aí muitas dessas vezes acabaram se sentindo confortáveis ou preferindo consolidar suas carreiras nesses novos lugares, e aí a gente começa a ter uma alta demanda por profissionais que, mas estão quase lá, então, mas esse quase lá precisa da intencionalidade de um aliado para poder desenvolver. E aí foi quando a gente, como resultado desse censo, passou a enxergar uma camada enorme dos quase lá, que eram pessoas que só não estavam ali prontas para essas vagas que muitas vezes existiam, porque elas não tiveram uma oportunidade no passado. E aí, além dessa oportunidade agora, elas tinham o desafio de se aperfeiçoar. E esse desafio não poderia ser, muitas vezes necessita da intencionalidade de aliados para poder ter um desenvolvimento mais rápido, menos opressor, ainda mais que a gente sabe o quanto a gente aprende com as vivências dentro dos espaços de trabalho. O home office tira muito disso, né? Acabou a pauta, desliga a câmera ali, você volta para só entregar, entregar, entregar. E acaba perdendo do aprendizado que você tem quando você está no ambiente. Então, acho que um dos desafios que a gente vê como fundamental para as empresas começarem a sentir que elas têm os novos profissionais que elas precisam para olhar diferente para o mercado, é começar a ter esse comprometimento intencional com a preparação de pessoas com novos olhares, com novas experiências, para estarem ali ocupando esses espaços que elas ainda estão por um pouco para caberem, mas podem caber quando elas são preparadas, desenvolvidas. A gente até teve aqui o André dando um exemplo de uma das iniciativas que eles fizeram no Parque do Ibirapuera, né? E eu até brinquei com ele, eu falei, a fórmula meio que foi a mesma, né? Não é só acesso, você dá o acesso, mas você precisa fomentar a estrutura para que esse acesso seja usufruído. Então, esse é o desafio de fomentar essa estrutura. Muitas vezes vai começar com estagiários, porque o grau de risco, né, acaba sendo um pouco menor, mas muitas vezes também pode começar com analistas ou coordenadores, que são aquelas pessoas que às vezes estão muito tempo na área, mas precisam de algumas preparações, de algumas habilidades de soft skills
para poderem se consolidar. Inclusive, considerando isso, o PN se comprometeu a oferecer esse serviço para algumas empresas. Então, quando a gente é procurado, a gente oferece esse serviço de sinalizar quais são os aprimoramentos, as mentorias, ou mesmo os cursos que a gente pode fazer match para poder trazer para perto esses profissionais que estão nessa posição de poder mudar e dispostos também a sair, e também que podem ser preparados. Retomando, né, eu estava comentando contigo que no esporte eu achei muito mais fácil conseguir fazer essa integração do que na vida profissional. E aí eu vou refazer a provocação que eu te fiz, que é, eu sou uma empresa pequena, né, eu não tenho um porte de um grupo publicitário grande, nós somos uma produtora com uma longa jornada, mas com 25 funcionários dentro de casa. Qual é o desafio de fazer essas empresas pequenas, como eu, com a minha, conseguir ter uma maior integração no mercado com o público? Eu costumo brincar desde quando eu tive meu primeiro papo com o Ramon, que o desafio é começar a fortalecer a intencionalidade. E aí, como que você fortalece a intencionalidade, né? A primeira regra é você começar a abrir o olhar. E para você abrir o olhar, você vai ter que começar a consumir conteúdos de pessoas que estão dispostas a falar disso e desses espaços. Então, podem ser influenciadores, podem ser jornalistas, às vezes até filme. E até fazer uma provocação aqui, eu tenho muita gente que vem para mim e fala: "Nossa, mas como que você consegue me indicar esse profissional tão rápido, encontra tão fácil?" Ou às vezes até uma foto, a pessoa não tem dentro do grid dela, da linha do tempo dela inteira das redes sociais, construindo comunicação para o público, uma foto que tem uma pessoa negra. E ela fala: "Ah, mas é que eu não encontro." Eu falei: "Quantas vezes você consumiu isso?" E aí, minha provocação aqui é você olhar seu Netflix ou seu outro streaming quando você estiver em casa, e olhar quantas dessas referências de conteúdo que você consome no seu momento de lazer, que poderia ser intencional, porque às vezes você vai lá e fala: "Não, hoje eu quero aprender sobre isso." Eles trazem uma perspectiva de um olhar diferente. Então esse é o primeiro passo. Cresce o campo de visão. O segundo passo, que é muito importante, é se predispor a colaborar. E aí, você até perguntou, falou assim: "Ah, mas vocês têm umas cotas e como que eu faço? Porque minha empresa não tem um porte para esse tipo de cota." Você já conversou com os profissionais que trabalham na sua empresa? Quantos deles têm a intenção de serem aliados de uma causa que possa mudar a cara da empresa? Porque às vezes a pessoa até contrata fornecedores, ou então quando vai fazer a parte da comunicação, você vê lá uma diversidade que você fala: "Nossa", e não passa de uma cortina de fumaça. Porque aí quando vem a foto do quadro de funcionários, você olha assim e fala: "Nossa, estou na Dinamarca?" Não, você está no Brasil, só que a bolha, ela está concentrada de uma forma eurocentrizada, e esse olhar precisa ser trabalhado. É uma intencionalidade que não é por acaso. E ela pode começar no Netflix, ela pode começar na hora que você vai procurar uma imagem para comunicar um serviço novo, e você, ao invés de colocar lá só homem, pensando que os algoritmos das redes sociais, eles segregam homem, negro, família negra. A gente tem que começar a incluir, porque enquanto essas pessoas também não se verem representadas, elas não conseguem, às vezes, eh, entender que aquela possibilidade também é a dela. Às vezes, eu vou te dar até um exemplo pessoal. A primeira vez que eu recebi, isso foi após a morte do George Floyd, e eu gosto de deixar esse crivo aqui, porque eu sinto que teve uma mudança muito significativa no nível de intencionalidade de pessoas não negras para mexerem na causa, de se sentirem que elas não sabiam como elas estavam perpetuando estruturas que segregavam, mas elas podiam começar a mudar. E aí eu recebi uma solicitação para participar de um processo seletivo de uma empresa. E aí tinha o nome da vaga. E eu falei: "Nossa, essa pessoa que vai me entrevistar?" Aí eu li de novo, porque eu não estava acreditando, aquela empresa era muito grande, era muito um sonho que eu nunca nem tinha sonhado. E aí eu olhei de novo o nome da vaga, e era eu para aquela vaga. E eu fiquei: "Mas não cabe, mas não dá." E depois fui fazer o processo seletivo, vi que eu fazia todas as funções daquela vaga, mas nunca tinha me pensado ali, nunca tinha conseguido enxergar uma pessoa com a minha realidade ali para construir aquilo. E às vezes, por isso que quando eu falo: "Ah, você já pensou em perguntar para os aliados da sua empresa, pessoas que queiram colaborar, ou fazendo alguma mentoria com mulheres, ou com pessoas negras, ou com outras comunidades de grupos subrepresentados, se elas têm tempo para ceder, para poder começar a fortalecer aquele outro lado, que está fora do seu eixo?" Porque quando a gente começa a se enxergar, constrói primeiro um espaço de empatia, e segundo de possibilidades, porque a nossa representação toda ela é com base na imagem. Tudo que tipo,
desde o sonho, assim, da casa, de onde você quer trabalhar, de como você vai se vestir, é tudo com base em referências. Até a comida, você olha, se ela não estiver apresentável, você não se pensa, não se imagina comendo aquilo. Então, para você conseguir se imaginar ocupando espaços, tem que ter uma porta de entrada. E a porta de entrada pode ser imagética, mas ela também pode ser com esse construindo a ponte para suprir esse gap de empatia que existe por muitas e muitas partes. Existe uma autora, inclusive ela tem uma live no do Roda Viva, que eu super recomendo, que ela fala do pacto da branquitude. E ela fala assim, é um pacto que as pessoas não verbalizam, mas é muito engraçado, porque na hora que elas pensam, e depois começam a fazer esse exercício de se revisitar, se eu te perguntar, você tem um mecânico para me indicar? Me diz se o gênero que você pensou, essa pessoa, quando você pensou, pode ser uma pessoa que você conhece. E qual é a cor dela? E aí, quando você vai se revisitando, o seu cérebro ele faz esse exercício e que todas as pessoas que você tem como referência acabam indo para o gênero e para a cor que mais é mostrada como poder, como possibilidade e como força. E a gente está começando a desconstruir isso e precisa da ajuda das pessoas aliadas. Ou seja, a gente precisa de mais aliados nessa conversa, né? Então, mais intenção, né? E mais aliados. De fato, diversidade é inovação, né? Os temas do Web Summit deste ano, por exemplo, passou muito sobre essa questão de inovação, SG é inovação, diversidade é inovação, esse novo olhar provoca a inovação, né? Então, mas voltando para a nossa atividade de propaganda, a gente tem um grande desafio de termos pequenas empresas, como o Borba falou, nós temos, a maior parte são pequenas empresas, né? E que a gente tem essa dificuldade técnica, né, de contratar gente com esse perfil para as vagas que têm urgência na contratação, que é o caso que o Borba exemplificou, né? Quais são as dicas que você dá para a gente dar esse primeiro passo? Você já falou assim, precisamos ter intencionalidade, precisamos ter mais aliados e precisamos dar o primeiro passo. Quais são as dicas? Uma outra dica que eu acho muito importante a gente considerar aqui, até comentei com o Borba anteriormente, é que durante a pandemia a gente teve um crescimento de pessoas, de grupos específicos no quadro de desemprego, né? Principalmente mulheres, principalmente mães e principalmente pessoas negras. E muitas dessas pessoas acabaram empreendendo. Então, elas acabaram construindo, dentro de uma lógica pequena, uma forma de atender 360 a alguma necessidade de serviço. Tanto que dentro das nossas parcerias oferecidas para marcas, uma das coisas que a gente disponibiliza é fazer uma curadoria de pequenas empresas que podem ser contratadas para determinados serviços. Às vezes você não consegue um profissional que aceite, tá? Porque por conta do nível de senioridade dele, para ser, sei lá, seu diretor de criação. Mas na hora de você procurar, por exemplo, um planejamento de conteúdo para as redes sociais, a gente tem uma oferta grande de profissionais que estão no mercado se preparados, na verdade, para oferecer isso de uma forma meio que terceira. Uma outra coisa que a gente sinalizou na nossa conversinha um pouco antes foi da questão de muitas agências grandes conseguirem distribuir a demanda, né? As produtoras conseguirem distribuir a demanda com produtoras pequenas e agências pequenas especializadas em determinados serviços. Por exemplo, eu quero fazer um conteúdo que façam as pessoas do Grajaú ou da cidade de Tiradentes se sentirem mais contempladas dentro da minha comunicação. Eu não consigo contratar uma produtora de lá que, apesar de não ter a câmera que eu preciso, a iluminação que eu preciso, ela vai conseguir me oferecer um setting que me traz uma diversidade na comunicação, ela vai conseguir me oferecer um casting que traz algo inovador na hora que eu for mostrar para minha audiência, ela vai conseguir me preparar para um roteiro que vai ter a segurança de não incorrer a estereótipos ou mesmo a conceitos que não se atrelam àquela comunidade, que podem acabar passando como sendo rejeitados, ela vai conseguir te trazer um novo olhar. Acredito que uma das coisas que a gente tem que passar a reconhecer é que quando a gente fala de senioridade para esses cargos de urgência, essas pessoas elas vão ter outras habilidades que às vezes não estão no seu checklist, mas ela traz um checklist novo para você. E aí ela constrói o diferente, o novo e amplia o olhar de uma forma que
se você procurasse só o seu checklist, não teria. Eu acho que o desafio está posto, é furar essa bolha para chegar nessas pequenas empresas e conseguir fazer essa oferta desse profissional. Porque a gente consome esse profissional, vai procurar esse profissional na nossa bolha. É uma tendência, você vai perguntar para um amigo, no seu próprio perfil de Instagram, no seu LinkedIn, de quem você é amigo, e é difícil furar essa bolha para conseguir achar esse profissional que eu muitas vezes não conheço, não tenho toda a formação dele descrita, como você bem colocou, e eu vou ter que entender por uma indicação como ele é, senão eu não vou conseguir contratá-lo se não tiver essa indicação, e isso é um problema em publicidade, porque se contrata muito por indicação, acaba se contrata, porque você precisa já consumir, vir com a pessoa pronta, você não tem, ainda mais em época de crise, ainda mais em época de pandemia e tudo mais, a gente acaba não tendo a chance de errar, então acho que você tem um grande desafio de furar essa bolha e conseguir chegar em E todo mundo. essa ponte a gente se predispõe a fazer dentro do Publicitários Negros, que é a gente te ajuda a furar a bolha, porque a gente tem a nossa bolha, que é de pessoas que podem entrar para a sua bolha, mas você tem que nos ajudar a construir a permanência. E aí, às vezes, você fala, mas eu quero um profissional pronto. Tudo bem, mas você vai preparar alguns outros, porque você vai me tirar um do mercado, e eu quero que você se comprometa a deixar mais outros para o mercado, porque o mercado lá na frente também quer mais. É um pouco disso. E aí, volto à questão da intencionalidade, porque é uma busca ativa. Você vai buscar ativamente, desde lá no Prime Amazon e colocar que é esse filme Setembro e entender um anti-herói ou um herói de uma forma diferente, feito aqui no Brasil e estando num stream global, até procurar um influenciador que você viu num painel de diversidade e pode ouvir o que ele tem a dizer, porque você naturalmente não procuraria os temas, porque você não sabe nem as palavras que são usadas para aqueles temas. E aí vai enriquecendo o vocabulário, né? Tem muita gente que chama isso de letramento racial. Eu acho que isso é pré-letramento racial, porque antes de você saber as palavras que você está usando, se elas são equivocadas ou constrangedoras, você tem que saber quais são as palavras que as pessoas que fazem parte desses grupos se utilizam e se sentem confortáveis de. E elas vão para tudo. Eu vou dar um exemplo muito evidente aqui e não claro. Outro dia eu estava dirigindo, aí vi aquele sol, assim, e eu parei o carro. Gente, eu não sei o que eu faço, porque eu não estou enxergando. Aí me ocorreu. As pessoas pedem para as coisas ficarem claras, mas se elas ficarem claras demais, você também não enxerga. Eu só preciso que elas fiquem evidentes. E isso já é um primeiro termo, assim, que você substitui do seu vocabulário e você já permite. E aí, um outro termo que toda vez que vem num contrato eu fico, por que está denegrindo? Eu vou denegrir as coisas, só que denegrir pode ter sim uma conotação boa. Se você não quer que eu deprecie, eu entendo, mas denegrir tornar negro é uma coisa que vai fazer parte de mim, porque faz parte da minha cultura, e eu vou trazer esse tom para todas as coisas que eu fizer, porque fazem parte do que eu acredito. Da mesma forma que muitas pessoas acabam embranquecendo. Só que tem medidas, né? Até que ponto você embranquece sem apagar? E é uma das preocupações que a gente vai tendo. Esse é um desafio tremendo, né, Luna? Porque tem essa questão do letramento que nós estamos reaprendendo de novo por conta de uma história que a gente às vezes quer esquecer, mas a gente não tem que esquecer, porque para a gente mudar nós precisamos ter essa história latente para que a gente possa provocar essas mudanças. Mas é um grande desafio. Na nossa atividade, a gente tem essa preocupação de que essas iniciativas se tornem perenes, né? Porque a gente vê esse movimento por conta de uma pressão da própria sociedade, uma pressão das marcas que estão cobrando das agências e da sua produção criativa, esse novo olhar, essa inovação que você acabou colocando para a gente. Mas nós lá, através da PP, a gente tem uma preocupação muito que faz parte da nossa agenda permanente de que essas iniciativas, esse novo olhar se tornem permanente e não oportunista, como nós falamos aqui na conversa que antecedeu a tua com o Tarali e com o Paulo. Como é que você vê isso? De maneira que a gente pode intensificar essa intencionalidade para que as nossas iniciativas sejam, de fato, iniciativas que vão fazer parte desse novo olhar e não só um oportunismo? Uma ótima pontuação. Eu costumo dizer que para que essas iniciativas sejam perenes, a gente tem que investir energia em permanência, né? E aí, como que se investe energia em permanência? Quando você contrata um profissional ou você escolhe uma empresa que está começando agora ou que já tem um certo tempo e que ela não pauta pelo seu mesmo checklist porque ela está fora da sua bolha,
a gente vai começando a construir as pontes. E as pontes elas são baseadas no quê? Eu preciso entender o que tem dentro do meu checklist que é inegociável, o que eu vou precisar investir energia para construir junto com aquele profissional, e o que é um plus. E eu, mesmo que esteja tirando algumas coisas do meu checklist tradicional, vou complementar e vou trazer com uma forma diferente que eu não imaginei. Então, essa é a primeira questão. E foi muito interessante a gente falar dessa questão da cortina de fumaça que acaba se consolidando, porque quando você só traz e você não investe nessa perenidade, você acaba tendo só uma cortina de fumaça, porque a impressão que as pessoas têm é que, mas não deu continuidade, fizeram muitas coisas, mas não deram continuidade. Então, consolidar, né? Comecem com pequenos projetos, pequenas oportunidades, né? Eu vou fazer um vídeo, mas eu não sei se aquela equipe que eu quero contratar, ela tá pronta para me entregar da forma que tal equipe já me entregou e que eu tenho mais facilidade. E se eu deixasse com ela a parte só de captação ou a parte só de edição e fosse construindo e sinalizando para a gente chegar no ponto comum, né? É uma das coisas que a gente sempre fala. E a outra é esse comprometimento de se reinventar, porque até a gente fala assim, mas agora tem mais coisa para aprender. Na verdade, a gente aprende todos os dias, né? Agora você está aprendendo de um outro universo, da mesma forma que a gente aprende sobre esse universo heteronormativo branco que sempre se foi dado. E aí, uma das coisas que eu sempre brinco quando eu falo com chefias é engraçado que quando você vai, sei lá, para Nova York, para Paris, aí você quer pegar o metrô, você quer estar lá naquela praça suja que você está vendo ratos, essas coisas do tipo, com um olhar de estranhamento e de naturalização dessas coisas, assim, assimilando. E por que você não consegue ou se predispõe a fazer isso com opções culturais aqui que não fazem parte do seu roteiro, ou opções educacionais, vai fazer um curso de algum tema dentro do que é pautado principalmente por alguns desses grupos subrepresentados e passar a entender por uma nova perspectiva, porque isso vai enriquecer também o seu vocabulário, não só o seu vocabulário, como o seu senso de visão para conseguir palpar coisas que às vezes passam despercebidas. O que eu mais ouço falar quando a gente tem problema com crise é, mas eu não tinha visto, eu não tinha pensado. É um passo anterior, né? Por isso que é antes do letramento. Se ensinar a pensar, se ensinar a ver. Então, se ensinar a ver de um espectro mais amplo. Eu acho que esse teu recorte, que você bem colocou como heteronormativo, branco, ele também se reproduz nos ambientes de formação, de educação. Né? Como é esse trabalho? Porque você precisa também trabalhar, não é só as empresas formarem esses profissionais têm que se formar em outras fontes também, como o SGP faz esse trabalho muito bem, e a gente apoia eles porque acho que isso tem esse espaço aqui, já é um grande passo para isso, mas tem instituições de ensino que é uma minoria muito pequena que consegue entrar nesses lugares. A gente fofocou muito antes da nossa conversa. A gente estava falando sobre essas formações mais tradicionais e a necessidade dos profissionais de comunicação que terminam o curso e necessitam procurar informações de extensão, esse novo olhar, essa atualização, porque não dá para usar o que você aprendeu na academia tudo no mercado. O mercado se reinventa numa velocidade muito, muito alta. Eu acredito que procurar essas formações de extensão que trazem essas respostas inusitadas, desde, sei lá, um curso de storytelling até um curso de... Deixa eu pensar um que eu vi aqui que eu achei muito interessante. A gente viu outro dia oferecendo um curso de rimas. Eu falei, o que eu vou fazer num curso de rimas? Era dentro de um espaço que sempre oferece sarau. Eu falei, então, você não sabe o que você pode aprender. Vamos lá ver o que tem? Às vezes você vai aprender a construir textos para as redes sociais de uma forma mais jovial, porque a galera tem essa coisa toda dinâmica. Às vezes você vai aprender a conhecer outras perspectivas de narrativa. Vamos se jogar. E aí, pensando nisso, Sesc, Senac, Mestre GP e muitos outros espaços oferecem esses cursos de formação de extensão em que você consegue abrir os horizontes com
de formas inusitadas. E aí, pensando nessa questão de estrutura curricular, é isso. A academia traz algo extremamente tradicional com coisas que às vezes a gente ensinam a pensar, mas não ensinam a gente a colocar nada na prática. Então, a gente tem essa pressão também, principalmente com algumas universidades, para trazer em alguns momentos lives ou participação dos alunos em espaço, em presença com a gente. A gente tem, por exemplo, uma super apoiadora, a Lina, não sei se ela está aqui nos assistindo, ela dá aula em várias faculdades, então eu não vou mencionar uma para deixar outras de fora, e muitas vezes ela vem com os alunos para a gente fazer formação com profissionais do mercado, que vão trazer um pouco de inovação e vão trazer essa referência para eles, e eles às vezes ajudam a gente a subir as coisas na plataforma. Sabe coisa que depois de uma geração só, você já fala, meu Deus, como que faz isso? Ajuda a gente a subir coisa na plataforma, a ver se está tudo certo com o som em tempo real, e vão dando uma colaboração em coisas básicas do novo, que eles usam com muita facilidade, e a gente em coisas que a gente tem usado com muita facilidade, que eles desconhecem. Sensacional. Você citou a professora Lina Moreira, que faz parte da diretoria de núcleo de diversidade e inclusão da APP, e ela que conectou o Publicitários Negros com a APP, que a gente tem feito trabalho juntos. Lina, então, Lina está vendo a gente, com certeza, obrigada, e ela Lina. faz essas conexões. Luna, sensacional. O tempo é curtíssimo, mas a gente vamos passa a bola para o Ramon e depois a gente continua essa conversa aqui. Borba, meu irmão, obrigado por compor aqui comigo esse desafio. Tá? O desafio está posto para você também, né, Borba? Vamos desenhar cobrar, coisa né? aí, vamos desenhar coisa. Comprei aí, ele, vamos embora. Precisamos de mais aliados e focar na nossa intencionalidade, né? É isso. Obrigado, Luna. Ramon, parabéns mais uma vez por trazer esse tema para a gente. A bola está contigo.